Olá, pessoal. Eu sou a Agnes Zarato. Sejam bem-vindos ao programa Manhã. Hoje estamos reunindo aqui pessoas de três cantos diferentes do mundo. Então, para conseguirmos esse feito, diferente das outras quartas-feiras, vamos apresentar um programa gravado. Hoje, dia da gravação, eu estou aqui em São Carlos e a Mari está lá em Seattle. Fala daí, Mari. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mari Ignatius e o programa Manhã traz semanalmente um bate-papo com mães e pais sobre assuntos relacionados à maternidade e à paternidade contemporâneas. O Manhã era originalmente um programa lá da Rádio Fiscar, que foi exibido de 2015 até 2017. Mas agora, em tempo de isolamento social, a gente está aqui pelo YouTube. E neste novo formato, a proposta é a gente compartilhar experiências maternas. E antes de chamarmos as nossas convidadas de hoje, já pedimos para você que está assistindo deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, que ajuda bastante. E quem quiser pode ajudar também a construir o Manhã. Queremos ouvir as histórias de vocês. Quem tiver um relato para compartilhar, uma ideia de programa, enfim, é só entrar em contato com a gente. Pode ser aqui, comentando no YouTube mesmo, ou no nosso Instagram, que é o @programa Manhã com 3 S. Quem tem amigo tem tudo, né, Agnes? Então, pessoal, por favor, compartilha e se inscrevam na nossa página, curte lá o nosso Instagram. E lembrando que o programa é gravado hoje, mas estamos ao vivo no chat respondendo as perguntas. E o tema de hoje é filhos com necessidades especiais na pandemia. E os pais estão se desdobrando aí, né, gente? Há mais de 6 meses para dar conta dos cuidados com os filhos. É trabalho também, é serviço de casa, dentro de outras várias milhões de tarefas aí. Hoje vamos saber como estão se virando os pais das crianças com deficiência. E hoje, para falar desse assunto, nossas convidadas são a Carolina Câmara e a Luciana Maia. Olá, meninas, tudo bem? Vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Pode começar com a Carol. Oi, pessoal, meu nome é Carolina, eu sou a mãe do Romeu, que tem 5 anos, e vim aqui compartilhar a minha experiência, principalmente nessa pandemia, junto com vocês. Obrigada, meninas, obrigada. Lu, você quer se apresentar? Com prazer. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Lu Maia. Estou falando daqui da Alemanha, de Erfurt, uma cidadezinha pequena aqui do interior da Alemanha, onde eu moro já tem 18 anos. Eu sou a mãe da Ellen, da Nina e do Victor. Eu estudei em São Carlos, então por isso conheço a Mari, agora estava vendo com a Carol também, que ela é de São Carlos também. E é isso, estou aqui super empolgada, acho a proposta de vocês do programa muito legal e já estou curtindo o bate-papo. Vamos falar aí das dificuldades e dos aprendizados. Obrigada por vocês estarem aqui hoje compartilhando a experiência de vocês, né, Agnes? Time de peso hoje aqui. Nossa, bacana, que vai ser legal ouvir as histórias. Bom, pessoal, no Brasil, 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população, segundo o último censo do IBGE, feito em 2010. Muitas das atividades complementares à escola, que são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida, né, dessa população, infelizmente foram reduzidas por conta da pandemia. Claro que para proteger tanto os profissionais como quem é atendido. Sim, e se as pessoas que demandam cuidado são as crianças, né, gente? E a família, principalmente agora nesse momento da pandemia, está em casa para cuidar das crianças e lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Como nesse isolamento social, lidar com trabalho, escola online e tudo mais, né? Luciana, como é que é o suporte das crianças com deficiência aí na Alemanha? Conta um pouquinho para a gente aí desse suporte que o governo, enfim, que instituição que oferece esse apoio e como é que é a experiência de vocês aí? Claro. Eu queria primeiro falar um pouco sobre o que a minha bebê tem, a minha Ellen tem, para situar melhor um pouco assim, nossas dificuldades. Então, a Ellen fez 7 aninhos e a gente demorou bastante tempo para achar o problema dela, o diagnóstico, né? E depois de muitos anos, mais de, não sei, 80 médicos, a gente descobriu que ela tem um defeito hereditário, um defeito genético não hereditário,
é super raro, eles falam que talvez tenham 10 pessoas no mundo, e então é tipo ganhar na loto mesmo, que tem um pouco da síndrome de Rett, que é uma doença que afeta principalmente meninas, tem aspectos do autismo, paralisia cerebral, é uma deficiência bastante severa, bem afetada, e ela não fala, não anda, a gente não sabe o que ela enxerga, tem uma deficiência visual, então é um caso bem, bem severo mesmo. E a gente, assim, apesar de saber que é uma situação muito difícil, a gente sabe que é muito privilegiado e é muito grato pela situação que a gente tem aqui na Alemanha. Então, a gente tem um suporte enorme, é uma quantidade de apoio, assim, que eu acho que só os países da Escandinávia que tem melhor, e é tudo pago pelo seguro-saúde, que a gente tem aqui, e pelo município. Então, são vários tipos de suporte. Ela frequenta aqui uma escola integrativa, que é uma escola que é na frente da nossa casa, então é super prático, se acontece alguma coisa a gente pode ir lá também. E ela tem uma pessoa responsável por ela, uma educadora para ela, durante a semana inteira, 8 horas por dia, uma educadora só para ela. Nessa escolinha que trabalha com um processo de uma educação curativa, que chama, não sei o termo em português direito, acho que talvez seja uma educação terapêutica, é tudo integrado. Então, ela está lá com crianças normais, com crianças com alguma deficiência, e ela é a criança com a maior deficiência, né, a deficiência mais severa no grupo dela. Mas ela tem um apoio bastante direcionado dos educadores. Então, são 4 educadores que revezam, para não estressar, não cansar também. E nessa escolinha, como ela é feita, a concepção dela é toda voltada para crianças com deficiência, ela tem várias salas com todos os equipamentos e os materiais que precisam para ela fazer todo tipo de terapia. Então, ela tem fisioterapia 2 vezes por semana, terapia ocupacional 1 vez por semana, a fono 1 vez por semana, e ela tem uma terapia de visão, para melhoria da visão também, que eles têm um quarto que fica todo escuro e põe música. E as educadoras participam dessas terapias também e aprendem para poder usar também as técnicas no dia a dia. Então, é impressionante, né, que a gente não precisa levar ela para outro lugar, ela tudo na escola, integrado, e todos os materiais de suporte, vários recursos que ela tem também estão na escolinha, então ela tem a cadeira para ela se locomover, quer dizer, uma cadeira de rodas, ela tem a cadeira de banheiro que ela precisa para sentar também, o aparelho para ficar em pé, o andador. Então, muitas coisas tem até dupla, que fica na escola e em casa, para poder estar sempre usando. E é isso, então, é um suporte enorme, é uma quantidade de terapia, assim, inimaginável para ela, às vezes até muito, uma terapia por dia, assim, já acaba, às vezes não é muito, assim, tem dias que ela não quer, mas tem que fazer, né, a rotina, faz parte da rotina dela também. E a gente tem uma opção aqui também muito, muito boa, que é a cada 2 anos, a gente faz uma reabilitação intensiva, porque eles dizem que é muito importante, né, usar essa plasticidade do cérebro num momento intensivo de 5 a 7 terapias por dia, também com animais, com a ecoterapia, né, com cachorro, várias coisas mais, assim, que a gente não tem condições de fazer aqui durante a semana normalmente, e que daí ela tem essa possibilidade, que a gente percebeu que muitas coisas que ela foi aprendendo foi muito nesse sistema intensivo e compacto de fazer as coisas nessas 6 semanas. E é isso. É uma quantidade de suporte boa. A escola é gratuita também, Lu? Não, assim, aqui na Alemanha, então eu posso contar talvez um pouco sobre o sistema de saúde, né? Porque o sistema de saúde aqui, ele é baseado no princípio solidário. Todos são obrigados a ter um seguro-saúde e eles são obrigados a contribuir, e essa contribuição é de acordo com a sua renda bruta. Então, quem ganha mais, paga mais.
é 15% mais ou menos do rendimento bruto. Mas é assim, se só uma pessoa ganha na família, os outros são segurados pela família, né? Então, fica sendo uma contribuição para a família, de acordo com o rendimento bruto. E é um seguro que ele é 90% da população tem esse seguro, que é o seguro do sistema estatal, que a gente chama, né? 10% da população tem o seguro privado, que geralmente são as pessoas que ganham mais, que querem economizar, porque daí eles acabam recebendo, se eles não usam tanto os benefícios do seguro, eles recebem um dinheiro de volta. E é meio assim, antissocial, a gente diz. Na verdade, a gente queria que fosse um sistema universal, que todo mundo pagasse no mesmo sistema estatal. E é um sistema, então, ele é solidário, porque aí o que acontece? A gente não... Eu estava fazendo as contas, né, que de todas essas terapias e das coisas que o seguro cobre, o seguro-saúde cobre, a gente já gastou mais ou menos uns 250 mil euros. É muito, muito dinheiro. E esse dinheiro é tudo do seguro. Só que a gente paga bastante também. Então, não assim, né? A gente não está usufruindo de uma coisa que a gente nunca pagou. Então, desde que a gente trabalha há mais de 10 anos, a gente contribui. A nossa contribuição atual é uns 15 mil euros por ano. E assim, a gente precisa. Outras pessoas não precisam, então economizam. E o seguro, na verdade, ele tem dinheiro. Eles não sabem o que fazer com o dinheiro, porque eles têm um ganho lá. De qualquer forma, é uma cobertura bem ampla, né? Então, é bem legal, né? Tudo que a gente precisa, o seguro cobre. Muito poucas coisas eles não cobrem. Aí, o que acontece? A escola, ela também é paga de acordo com o salário. Quem ganha mais, paga mais. A gente para a Ellen, a gente pagou por um tempo, assim, uns 300 euros por mês. E o custo adicional, que é de ter essa pessoa, esse profissional 1 para 1, que a gente chama, né, que fica 8 horas por dia com ela na escolinha, esse é o município que cobre. É um gasto que o município tem com todas as crianças deficientes que precisam. É muito diferente, né, esse sistema de educação e saúde, né, proporcional ao que você ganha como parte do salário, e também entre eles, como que eles dividem a questão, né, quem é responsável pela educação, quem é responsável pela saúde, ou seja, o município fica responsável pelas escolas, né, então a educação como parte do que você paga também, mas fica, né, essa verba fica entre o município, né, então é uma organização diferente do Brasil, né, que a gente tá acostumado no Brasil, né. E como a Agnes falou, né, o seguro também não é um seguro só de consultas, exames e talvez alguns medicamentos, né, é um seguro que, de fato, tem, que você podia até dividir um pouco dessa experiência com a gente, Lu, e contar como que estava sendo antes da pandemia, ainda mais para frente a gente vai falar de como é que ficou na pandemia, mas todo esse atendimento, né, como é que era isso, porque você tem atendimento em casa, né, conta para a gente também sobre todo o equipamento que você tem em casa, não é só, quer dizer, todos esses profissionais que você citou, que vão na sua casa ou na escola, né, mas você também tem uma estrutura de cadeiras, né, conta um pouco para a gente tudo isso. Então, é assim, a primeira dificuldade que a gente teve é que na Alemanha os prédios, as casas são antigas, né? É tudo bem antigo o tipo de prédio que se tem, e existem poucos prédios novos que tem elevador, por exemplo, que tem uma garagem subterrânea. Então, quando a gente percebeu que a gente estava precisando dessa primeira estrutura, que é a estrutura que a gente precisa da casa, né, de poder ter acessibilidade, a gente encontrou muita dificuldade, porque quase não tem opção de apartamento com acessibilidade. Aí, então, depois de um tempo, foi logo quando a gente ia começar a fazer, a Ellen ia entrar na escolinha com 2 aninhos, aí a gente achou um apartamento, e é assim, é um dos custos mais altos que a gente tem, que é, a gente mora de aluguel, e aí é um custo alto. Não é barato esse tipo de apartamento aqui, assim, e também, né, a elevador é privilégio, todo mundo, as amigas da minha filha mais velha, quando vem aqui, adoram que pode andar de elevador, porque é highlight, né, é bem especial.
E aí a gente tem portas largas que você precisa em casa, então, para poder passar com a cadeira de rodas, e a gente tem tudo aqui adaptado para ela, né? Para a gente poder andar com a cadeira de rodas, levar ela para todos os cômodos. E ela tem uma cama especial, que é uma cama que sobe e desce também, que a gente usa também para trocar fralda. No banheiro tem um assento para dar banho, tem um assento para pôr no WC mesmo, no banheiro, para ela sentar, que a gente está treinando ela agora, ela a sentar, fazer, né, no troninho. E tem os aparelhos para ela aprender a se mexer, então ela tem um andador que a gente pode colocar ela e ela vai, assim, tentando, né, se locomover, ela sempre se empurra mais para trás, assim. E tem aparelho para ela ficar de pé, ela tem uma bicicleta, que é uma bicicleta adaptada para terapia, que ela adora, ela não sabe andar sozinha ainda, mas ela fica presa lá e ela tenta, ela vai com a força nos dois pés, ela não diferencia ainda, né, de pôr um pé e depois o outro, mas ela adora, assim, empurra ela, o pé dela tá preso e ela vai andando, ela fica toda feliz. E, nossa, muitas outras coisas. Tem todos uns equipamentos para comunicação que né, a gente não sabe se um dia ela vai conseguir falar, mas a gente tenta fazer essa comunicação. Como é que chama? É uma comunicação ajudada, né? Com aparelhos que ela pode bater, ou mesmo com um tablet que ela pode ver fotos e usar para escolher. Então, tem bastante coisa que a gente usa, que às vezes até muito, porque você não consegue usar tudo todo dia, né? Então, um dia a gente foca numa coisa, no outro dia tem outra coisa. A gente tem muita coisa aqui que acaba até esquecendo que tem. E na escolinha também, tem todos os materiais lá que eles precisam. Então, por eles terem essas salas especiais com os equipamentos, muita coisa a gente não tem o que tem para casa, né? Tem tudo que precisa ter em casa, né? E a escolinha tem o deles. Luciana, e é tudo pelo seguro? Toda essa estrutura é pelo seguro, saúde? Isso, Agnes, esse valor que eu tinha comentado, né, de acho que mais de 250 mil euros, foi todo o dinheiro que o seguro cobriu desde terapias e todas as reabilitações que a gente fez, né, essas reabilitações intensivas, que tem um custo caro também, e todos os aparelhos, essas ajudas que a gente tem de cadeira de roda, carrinho, a cadeirinha para o banheiro. E isso não é nosso, então é do seguro, pertence ao seguro. Inclusive, a gente às vezes recebe algum equipamento que é usado, ele é meio que reformado para a gente, mas eles tentam repassar para não também, né, perder tanto material, e a gente até faz campanha às vezes também para conseguir pegar esses materiais que o seguro tem, né, todos os equipamentos que eles têm para mandar para outros países que não tem carência, né, desse tipo de equipamento. Então, quando a gente recebe, a gente assina que a gente devolve, mas a gente usa, geralmente, até acabar. É isso. Ô, Carol, e como é que é no Brasil, né? A Lu contou aí que lá tem um grupo de profissionais atendendo como parte do seguro, equipamentos, cadeiras, computador, laptop, tá tudo dentro desse seguro, que parte eles pagam com salário, né? E parte vem aí do governo. Como é que é no Brasil? Então, meninas, ouvindo assim a Lu falar, é de arrepiar toda essa estrutura, né? Mesmo tendo um custo alto, mas tendo esse suporte de uma maneira mais fácil, né? Porque aqui no Brasil, a nossa legislação, ela faz com que o Estado, ela tem que te assegurar também, o Estado tem que garantir a sua saúde, né? Mas para você conseguir, é um caminho, gente, assim, que é muito triste de vivenciar, né?
Todo o tratamento que eu consegui, né, para situar também, o Romeu, ele é autista, a gente conseguiu o diagnóstico dele quando ele tinha 2 anos, agora ele já está com 5, né, e para conseguir esse diagnóstico, mesmo tendo plano de saúde, eu fiz todas as consultas particulares, né? Porque pelo plano de saúde não é o profissional que você deseja, sim o que eles oferecem, né? E para a gente ter um profissional que tenha um pouco mais de conhecimento específico sobre, aí a gente pagou por fora. Depois, quando a gente resolveu fazer o tipo de tratamento, a gente teve que entrar com uma ação judicial. Aí eu entrei com o plano de saúde, não pelo Estado. Conheço muitas pessoas que entraram pelo Estado, sempre as pessoas ganham porque o Estado ele tem que garantir isso, mas para conseguir, ganha judicialmente, mas para conseguir, né, o professor na escola ou qualquer terapia que você escolha, é muito difícil mesmo. Pelo plano de saúde, que foi o caminho que a gente fez, né, todo mês o plano de saúde tenta achar uma brecha para nos tirar disso, né? Então, assim, a gente tenta aproveitar o máximo enquanto a gente está tendo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Para vocês terem uma ideia, né? Aqui, só o custo de psicólogas do Romeu, mensalmente, sai mais ou menos em torno de 15 mil reais, né? A gente sabe que é muito, seria, não sei te falar em porcentagem de famílias que conseguiria pagar isso, né? Que teria isso, não é nem sobrando, mas assim, a mais do orçamento familiar para poder pagar só em psicólogos, né? E hoje o Romeu faz psicólogo, faz TO e faz fono, né? Todos diferentes da Lu não é na escola, né? É tudo além da extracurricular, assim. E também a gente tem que especificar para o plano de saúde exatamente o que a gente quer, porque senão ele vai fazer de tudo para pagar o mínimo que eles podem. E esse atendimento, como que ficou na pandemia, né? Porque você já está relatando uma dificuldade para consegui-lo, né? Na pandemia, teve redução desse atendimento? Como que ficou? Na pandemia, a primeira semana, né, estava todo mundo muito assustado, realmente a gente suspendeu. E depois todo mundo foi se adaptando, e aí a gente começou por vídeo, né? Todos os profissionais se adaptaram, porque eu acho que ninguém tinha experiência em fazer isso, né? De todas as terapias do Romeu, eu acho que a mais difícil a fazer por vídeo era a TO, né, da terapeuta ocupacional, porque ela tem muitos itens na sala dela, coisa que a gente não consegue ter em casa, todas as opções, né? Tanto é que foi a primeira que eu pedi para ela atender no presencial, porque estava fazendo falta demais assim, em casa, assim, na nossa rotina. Sim. E como é que ficou, Lu, aí na pandemia? Os profissionais pararam, porque a escola parou também, né? Você tinha esse atendimento na escola, em casa. Como é que ficou aí durante a pandemia? E por quanto tempo ficou na Alemanha parado? Mari, aqui parou tudo mesmo também na primeira semana de março. Foram várias ondas, assim, porque ninguém sabia, não tinha protocolo, então estava tudo muito. Começou, né, assim, cada um fazendo de um jeito, e daí alguns falaram, não, vamos esperar ver o que o Ministério da Saúde fala, e aí, assim, bom, a escola fechou, acho que foi dia, não sei, 10 de março, e ficou tudo parado. Não teve ninguém que ligou, ninguém que ofereceu para fazer por vídeo. A gente teve uma situação aqui muito, muito difícil, porque ficamos aqui em casa com as 3 crianças, cuidando da Ellen, fazendo aula com a Nina, tentando não deixar o mais novo destruir a casa.
E tudo parado, tudo parado. Não, assim, a gente tem a estrutura de poder fazer muitas coisas com ela em casa, então eu tenho o espaço, sei o que fazer, mas eu simplesmente não tive tempo, não tive tempo. Tinha que pôr comida na mesa, tinha que trabalhar, dar aula, então foi meio assim. E para Ellen foi muito, muito difícil. A gente percebeu que nitidamente ela precisa da estrutura da escola. Para ela fez muita falta. Ela passou por uma fase muito, muito difícil de não dormir. Ela tem dificuldade de dormir, então ela passava a noite sem dormir, aí dormia durante o dia quando a gente queria fazer mais alguma atividade com ela. Para ela foi muito, muito difícil. E o que eu escutei de outras mães, das médicas, foi que eles assim perceberam com muita nitidez que para as crianças com deficiência foi um baque muito maior, foi um estresse muito, muito mais, assim, né, difícil deles lidarem. A médica, a nossa médica, a neuropediatra, falou que ela teve muitos adolescentes, assim, que precisam da escola, né, que tem toda essa estrutura, que também estão com essa mudança, que ele teve que receitar antidepressivo, que foi, assim, muito... uma situação muito difícil para todo mundo, e com a Ellen a gente sofreu, viu? A gente sofreu bastante aqui. E ninguém ligou de fazer nada, então a gente ficou meio também assim decepcionado, pedindo agora também para quando vier se vier, né, uma segunda onda, para a gente ter um pouco mais de preparação para lidar diferente com isso, porque, por exemplo, na escola da minha mais velha também não teve aula online, nada. Era as tarefas mandadas, se vira. A gente tinha que sentar lá com ela e fazer. Então ficou muito difícil. Agora as escolas estão abertas aí. Agora estão abertas desde do comecinho de setembro, com os horários mais ou menos normais como tinha antes. Até setembro estava bem restrito, e tem todo um processo ainda, um protocolo bem... assim, a gente tem que, todo dia tem que escrever um papel, que não tem corona, que todo dia tem que, né, máscara, você leva com máscara, tem todas o protocolo, e a gente está na fase verde. E aí acontece que tem lá um sistema de semáforo com as fases, e aí pode qualquer dia mudar para a fase amarela, para a fase vermelha, e a gente vai ver como é que vai ser, né? Então eles estão pedindo para controlar bastante ainda. Se a criança está com febre ou dor de garganta, todos os sintomas, vai para casa, faz o teste, só volta se está com teste negativo, e estão cuidando bem, mas está aberto, graças a Deus, porque a gente chegou no nosso limite aqui de formas. Assim. Todo mundo, né? Mas assim, eu subi na parede milhões de vezes e eu tive uma síncope também. Fiquei totalmente... Teve um dia que eu não saí mais da cama. Aí eu falei, bom, marido, você vai ter que ajudar mais aqui. Ô, Carol, seu filho está na escola aqui em São Carlos? Como que é? Ele frequenta a escola regular, né? Como o diagnóstico dele também foi cedo, então ele estava já na mesma escola, né, que ele está. A escola foi super receptiva por tudo que a gente pediu, né, para as adaptações necessárias. Então, assim, a escola cresceu junto com a gente, né, o que a gente foi aprendendo, a escola foi participando. Então, quanto a isso, graças a Deus, está tudo bem. E como que tá agora na pandemia? Eles continuaram com aula online? Teve alguma atividade adaptada? Como que funcionou para vocês? Teve. A escola se adaptou a essa aula online, né? A escola que ele está segue uma linha, né, construtivista, então para a escola foi muito difícil fazer essa parte online, né? Mas eles se adaptaram bem à escola, através de vídeo, não tem tantos horários, ou tem que ficar na frente de tela muito tempo, né? Agora, lá em casa, aí foi conversado, porque como o Romeu não parou as terapias, então aí eu conversei na escola, né, e pedi licença para não realizar todas as tarefas que eles mandam, porque a mesma coisa que é trabalhado nas terapias é o que é trabalhado na faixa etária dele.
Então, como eu não ia dar conta, gente, não era nem ele, era eu. Sim, Então, aí a gente pediu licença, né? Agradeceu, mas a gente deu ênfase nas terapias. claro. Carol, e a Lu falou como a Ellen ficou, né? Foi difícil dormir à noite, dormia de dia, quer dizer, foi muito difícil para ela tudo isso. E aí, mesmo ela tendo aí a irmã mais velha e o irmão mais novo, né, agitando tudo isso. Como é que ficou para o Romeu? O Romeu é filho único, ficou em casa, sem os amigos, sem a escola, sem... Como é que ele sentiu tudo isso? Ele pede o irmão todos os dias, gente. Ele quer um irmão para brincar, né? Mesmo que a gente explique que não é assim, irmão. Mas ele exige mais demanda minha, né? Porque eu tenho que brincar com ele. A gente mora em apartamento, né? E a escola dele tem uma área sensacional para ele brincar, para gastar energia, né? Então a gente, desde o começo da pandemia, mesmo na época que a gente era para ficar bem isolado, a gente saía final de tarde para pôr ele para correr, para pôr ele para andar de bicicleta, né? Para gastar a energia que ele precisa, né? Mas agora, em agosto, a gente teve que marcar com a psiquiatra para entrar com medicamento por causa dessa ansiedade que só foi aumentando e a gente não conseguiu controlar só na terapia, né? E no espaço físico e na nossa rotina. Então a gente entrou com um medicamento aí para dar uma ajuda, né? E a gente tem duas amigas que a família são de fora, então a gente, desde o começo da pandemia, a gente teve que também uma apoiar a outra, né, que é a nossa rede de apoio, e aí tem as crianças delas que ele teve contato também. Foi assim que a gente teve que se virar. É E duro, né? você está trabalhando em casa, trabalhando online ou você está trabalhando presencial? Eu trabalho presencial. Eu parei uma semana, mas aí, como eu sou dentista, começaram a ter algumas emergências, né? E depois das emergências vem aquelas mães de conveniência que nunca puderam levar os filhos e estavam paradas e poderiam, né, aproveitar esse momento. E agora a demanda já está quase normal, gente. Então, eu estou direto aqui. E como você fez com o Romeu nesse tempo? Tendo que trabalhar fora de casa, com ele dentro de casa, como que foi isso? Foi uma adaptação. Precisei muito da ajuda dos meus pais. No começo eu não queria envolvê-los, né? Porque eles já têm mais de 60 anos. Mas quando começou a demanda e o Romeu ficava sendo jogado de um lado para o outro, aí eu coloquei alguns períodos fixos para atender, em que eu posso contar ou com a minha mãe ou com o meu marido, né? Então, por exemplo, eu passei a atender todo sábado, porque aí ele fica com o meu marido e eu não tenho a hora para voltar, né? Então, a gente fez algumas adaptações assim, mas sem a rotina escolar fica mais difícil mesmo. Fica. E a Lu trabalha de casa, né, Lu? O seu trabalho já era à distância antes e continuou, mas agora tem outro trabalho que dobrou. Como é que foi aí tudo isso? Trabalho, casa e todos os cuidados aí na pandemia? A gente foi testando, né? Quer dizer, eu tinha dias que eu tinha que fazer alguma ligação, aí colocava as crianças na frente da televisão. Era a única solução, né? A gente não tenta não dar tanta televisão, mas para uma hora de sossego, saber que os dois, que a Nina e o Victor também não iam brigar, e a Ellen gosta do barulho também. Televisão, eu aqui no meu canto, uma hora, aí volta. O mais difícil que eu achei foi assim a comida, né? Fazer a comida. Eu sentava de noite e trabalhava de noite, tinha que fazer a hora extra à noite, né? O meu marido teve que ir trabalhar presencial também, aí ele estava indo mais cedo, ele saía às 6 da manhã, voltava às 2 e cuidava mais na parte da tarde também. Então, mas a gente foi difícil. Assim, eu tive muitas coisas que eu tive que falar, não vou mais fazer, esse projeto não vou pegar, porque eu sou autônoma, então vários projetos assim, né, que a gente pode escolher, e aí eu falei, bom, a minha sanidade mental é mais importante nessa hora, preciso cuidar da família, graças a Deus o dinheiro do marido também dá, né, então a gente meio que priorizou, mas
muito difícil, muito difícil. Todo mundo em casa e assim, né? E assim, a gente tem uma casa, um apartamento grande também até, mas tinha hora que nem para trabalhar você conseguia do cantinho, assim, porque a criança vem, né? Então, foi muito difícil. E o casal, como que fica? Como que fica? Encontra tempo no meio dessa confusão toda? Carol, quer você falar primeiro? Faça a pergunta. Gente, eu falo, porque assim, eu acho, né, que quando tem um problema, a gente acaba se unindo mais do que no dia a dia, né? Então a gente tinha que achar uma solução. E aí seguir um plano de rotina é muito bom, porque você conseguindo fazer rotina, você vai conseguir ter um tempo. Então acho que a gente se organizou mais nesse sentido, assim, né? Eu te ajudo aqui, você me ajuda aqui, e de repente a gente se encontra. Sim. Mas a Carol ainda tem uma rede de apoio aí. Como é que fica aí na Alemanha? Você tem uma rede de apoio aí, Lu? Então, Mari, assim, muito pouco, né? A gente tinha uma moça que vinha ajudar a gente para cuidar das crianças 1 horinha, 2 horinhas no máximo por semana, né? Ou num dia 1 hora e meia, no outro dia 1 hora e meia, assim, não é muito, porque também é caro. E aí isso também parou, que era aquela hora que você ia fazer também, né? A faxina, fazer compra. A gente não tem nada, não tem nenhum suporte assim de fora aqui, né? E não tem também a família, nada. Então tinha às vezes, mas assim, um vizinho. Você ligava pro vizinho e falava, vou deixar o babyphone aí, preciso ir comprar uma coisa, aí era o máximo, assim, mas a gente, eu acho que foi parecido com a situação da Carol. A gente se uniu mais, a gente brigou muito no começo, porque também a gente não tinha esse processo ainda de quem faz o quê, e um se sentia mais fazendo mais que o outro, então ficou meio que um aprendizado, assim, um processo de aprendizado, mas a gente se fortaleceu nessa situação junto, sim. Mas é assim, eu acho que cada um deixa o outro fazer um pouco mais sozinho, né? Então eu deixo o Oli sair, ele faz as coisas dele, eu pego o meu tempinho para mim, mas falta muito pouco para os dois. É aquela coisa assim que a gente já nos últimos anos não tinha tanto e que agora também parece que a gente tinha se dado de presente no Natal, por exemplo, vários concertos, show, né? Ingresso para show, para sair, para a gente sair de casa. Uhum. Nada. Então a gente não tem nenhuma opção. Então o que a gente faz é assim, aquela coisa assim de fim de semana, assiste uma série. Vamos sentar lá na frente da televisão, fazer uma pipoca, é o que dá, por enquanto. Mas falta, mas pra gente falta faz tempo. A gente sabe que a gente estava meio com essa dificuldade nos últimos anos e tentando assim, né, superar. E os meus pais, quando vêm, eles podem ficar com as crianças e a gente saía mais, tinha mais tempo um para o outro, mas isso tá na minha lista de to-dos, assim, muito prioritário, que é arrumar, mas, assim, deixar as crianças uma semana e ir embora. Sabe o que eu quero? Dormir. Não é nem assim, de restaurante, nada. Deitar na cama e dormir. Vocês conhecem isso. Nossa, conhecemos. A vida atropela, né, a gente, incrível. Nossa, aqui também a gente está sem rede de apoio, né? Bom, a gente está 1 ano aqui, e aí, depois de alguns meses, a gente encontrou uma babá que poderia ficar com os 3 se fosse em casa, para a gente pelo menos sair para jantar. Começou a pandemia, acabou, né? Porque essa babá já trabalhava para outra família, né? Era meio que ela vinha como um extra e tal. E aí começou a pandemia, era a única rede de apoio que a gente tinha. A gente também tem uma tia aqui que tem 75 anos que falou, gente, agora só quando tiver vacina a gente se vê. Então a gente ficou sem a rede de apoio. Então é bem isso, né? As crianças dormem, a gente liga o seriado, pega uma taça de vinho, tchim-tchim, e aí é nosso momento, né? Porque realmente a gente tem que descobrir, né? Como que vamos conversar outro assunto, senão de criança, né? Como vamos estar juntos e tal. Mas acabando se redescobrindo aí de alguma outra maneira. Mas realmente, né, na falta de rede de apoio, com mais de uma criança, né, não é todo mundo que acaba ficando. Precisa mesmo da rede de apoio dos pais, né, que
que a Carol tem aí, pode contar, e a Lu, quando os pais vão, né, para a Alemanha, mas é complicado mesmo, né? A Carol caiu, então a gente vai fazer aqui 2 perguntas do nosso quadro. A gente tem um quadro aqui para fazer uma brincadeirinha, Lu, então a gente vai fazer 2 perguntas com você e logo mais a gente vai fazer com a Carol, tá bom? Então é o seguinte, a primeira a gente gostaria de saber quem é você nessa pandemia. Como é que você se vê aí nessa pandemia? Eu sou, Mari, acho que é o mito grego do Fênix que ressurgiu das cinzas, né? Para mim, como eu estava contando, eu passei um perrengue bem forte aqui e achei que não ia mais dar conta, mas com a ajuda do marido e suporte das crianças também, e a necessidade, né, de estar funcionando para as crianças, me levantei, me reergui, estou tomando remédio, fazendo terapia, mas foi um baque. Então, foi meio que aquele copo cheio que acaba também, as últimas gotinhas transborda, e aí você tem que cuidar, né? Então, sou o Fênix ressurgindo das cinzas. O copo transborda, a gente vai enxugando um pouquinho, né, Agnes? E aí vai tocando, né? Porque meio que tem que errar, né? É isso. E Lu, do que você tem medo? Nossa, acho que foram vários momentos de medo, né? Eu acho que o medo mudou, o sentimento mudou durante esses últimos meses, a intensidade e o foco dele. No começo eu estava com muito medo, lógico, de alguém da família, né, adoecer, de acontecer alguma coisa grave relacionada com o vírus e, né, as próprias crianças, a gente pensa, nossa, se acontece alguma coisa com as crianças, com a Ellen, que tem necessidades especiais, quer dizer que tem uma dificuldade de falar o que ela tem, né, de expressar, então o medo da doença atingir alguém próximo, que é uma coisa assim que ainda existe, mas acho que a gente acabou já se acostumando um pouco e sabendo que a gente toma os cuidados, né? A gente se sente mais protegido também. E acho que eu tive muito, ainda tenho. Esse é um medo que está me acompanhando, porque eu sou muito ligada com o que está acontecendo no mundo. E eu tenho muita preocupação com o mundo atual, em geral. E o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Então, meu medo maior agora é que a gente não use essa oportunidade para transformação, para mudar, para abrir os nossos olhos e entender que muitas coisas a gente precisa começar a fazer diferente. Acho que esse medo eu já tinha antes, assim, né, de, nossa, o que vai acontecer com o mundo, mas esse agora está bem mais intenso e me motiva um pouco, é um medo que eu falo assim, é um medo bom, até porque ele me motiva a continuar fazendo o trabalho que eu faço, continuar buscando ajudar o desenvolvimento sustentável do nosso mundo, mas tento não ser que isso seja tanto medo, mas que seja também uma motivação. Acho que é isso. Nem fale, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo com a humanidade tem feito a gente pensar muito isso, né? O que estamos deixando, o que vamos deixar e o que está acontecendo, enfim, né? Mas, Lu, muito obrigada pela participação, obrigada por compartilhar a sua história e que você, então, consiga enxugar tudo aí em volta, tocando, vamos continuar remando, né? E muito obrigada aí por compartilhar mesmo, de coração. Obrigada, gente. Continuem também empoderando as mulheres e mostrando esses exemplos bons de ouvir, que a gente sabe que a gente não está sozinha. E muito bom o trabalho de vocês. Obrigada também por me convidarem. Um beijo. Obrigada. A nossa ideia é essa mesmo, a gente perceber que não estamos sozinhas, a gente trocar essa ideia e conhecer as experiências das outras também. Obrigada, viu, Lu? Um beijo. Obrigadão. Até. Até. Voltamos aqui com a Carol, a gente está na parte dos quadros, a gente fez 2 perguntas para a Luciana, ela já respondeu dos quadros e a gente vai fazer as últimas 2 aqui para a Carol, tá bom, Carol? Combinado. Combinado? Então é o seguinte, tá tudo liberado, o que você deseja fazer agora?
Eu vou para a praia, gente. Correndo! A praia é um dos grandes desejos desse programa, né? Ai, gente, a praia, a praia. Ai, nem fale, não, gente. Mar, areia, sol, céu, criançada. Não Delícia. fale. E aquela ideia do infinito, né? Tão bonito, paisagem, todo mundo querendo muito a paisagem da praia quando tiver tudo liberado, né? E, Carol, o que você descobriu nessa pandemia? Algum livro, algum canal, ou algum hábito, alguma coisa que você descobriu aí nessa pandemia? Essa pandemia, gente, foi... Eu acho que eu reconectei a Deus, assim, e nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, eu tive certeza o quão soberba eu sou. Eu me descobri uma pessoa soberba, gente. E hoje, cada vez que eu vou ter alguma atitude assim, eu penso e vou mudando algumas atitudes, sabe? Essa foi uma grande descoberta da pandemia, foi esse meu lado soberbo. Isso é muito bom, né? E outra, dar uma parada, pensar, conectar, né? A gente agora conectou mais com a gente, né? Em diversos aspectos aí de atividades que a gente está fazendo, do tempo que a gente gastava e do valor mesmo para a gente, né, Carol? Dá valor para a gente no que a gente está pensando, no que a gente está fazendo, né? Com certeza. Pequenas coisas, né, da vida, assim, né? Nesse momento de incerteza, nesse momento de reinventar, né? Então, eu acho que teve uma parte bem válida, assim, dessa pandemia, desse isolamento. Acho que a maioria parou para pensar, né, como a gente estava vivendo, o que a gente estava fazendo, foi pelo menos disso valeu para a gente parar e refletir um pouco. O que realmente tem valor, né? É. Com certeza, exatamente, né? E valor a tantas coisas, né? Pequenas coisas que passavam em branco aí no nosso dia a dia, na correria que a gente vivia, né? Mas que bom, Carol, que a gente conseguiu aqui conectar com você para a gente fazer esse finalzinho, né, Agnes? E gostaria de agradecer muito sua participação. Um dia corrido aí, mas a gente conseguiu aqui gravar com você. Muito obrigada, obrigada por compartilhar essa experiência aí com a gente. Meninas, eu que agradeço de coração, desculpa aí qualquer intercorrência aí do dia a dia mesmo, e espero abrir um pouco, né, essa visão de mãe, de crianças especiais em diferentes lugares, em diferentes momentos. Obrigada, viu? De coração. Obrigada a você, Carol. Foi ótimo o nosso papo. E semana que vem a gente volta, né, Mari? Com mais manhã. Sempre quarta-feira, 8 horas. Semana que vem tem mais. E, por favor, quem tem amigo tem tudo, né, Agnes? Se inscrevam, por favor, na nossa página no YouTube, Programa Manhã com 3S, e acompanhe a gente lá pelo Instagram ou pelo Facebook. A gente se vê quarta-feira, então. Um beijão. Até lá. Tchau, tchau.